especiais que Deus nos dá. Enquanto você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, deixa eu dar alguns anúncios que serão repetidos aqui ao longo do tempo, aí dos domingos, mas é importante que a gente esteja sempre lembrando. No próximo domingo pela manhã, nós teremos assembleia extraordinária. Então, pessoal aí, membro da igreja, por favor, não deixe de vir. Nós vamos ter escola bíblica normal, teremos a ceia normalmente e depois nós teremos a assembleia extraordinária, onde nós vamos estar apresentando a nova diretoria estatutária e um membro do Conselho Fiscal para apreciação e votação da igreja. À noite, no dia 4, que é domingo que vem, nós teremos o culto dos jovens, tá? Então vai ter peça, vai ter coral, vai ser uma noite aí bem bacana. Isso aqui é o quê? Para eu ver? É o tema, né? Um amor para recordar e viver. Então, dia 4, 19 horas. No domingo seguinte, no dia 11, nós teremos a Assembleia Geral pela manhã. É a última Assembleia do ano, onde nós vamos fazer o fechamento do ano e também apresentar a nossa liderança para votação, tá? E possivelmente também candidatos a batismo. Então tem uma turma grande entrando na igreja, tanto por batismo quanto por pedido de transferência, né? Então tudo isso vai ser apresentado nessa assembleia. Então a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso, a gente vai dividir em duas partes, vamos ver como é que a gente vai fazer, tá bom? E à noite, no dia 11, nós temos o coral juvenil. No dia 18, à noite, agora tá, esse é o juvenil, né? Está com delay aí, viu? Esse é o coral do dia 11. Agora, no dia 18, nós temos o coral de adultos. Está aqui também uma cantata, a Glória de Natal, ok? Dia 25, que cai domingo, nós teremos culto só à noite. À noite, 19 horas, culto normal, tá? Culto natalino, culto normal. E de manhã não haverá culto no domingo, dia 25. Então você vai poder celebrar com a sua família no dia 24, ficar até tarde da noite, sabendo que no domingo de manhã não haverá culto, ok? No dia 31 nós teremos culto. O nosso culto começa às 9 da noite, vai até às 11. E depois, aqueles que quiserem vão procurar a irmã Lúcia e vai dar o seu nome, ela vai dizer o que você precisa trazer. E nós temos aquela tradicional ceia de Réveillon. Aí no dia 1º de janeiro não haverá culto nem de manhã e nem de noite, tá ok? Você vai cultuar com a sua família em casa, tá bom? A gente vai recordando isso aí ao longo do mês para ficar tudo certinho. Abriu aí em Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, diz o apóstolo Paulo, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esse momento que aqui estamos, pela leitura da Tua Palavra, por essa oportunidade ímpar de estarmos aqui hoje reunidos. Oh Deus, é um momento único, não haverá outro igual a essa noite, é único. O Senhor preparou para nós e eu peço que ele seja bem aproveitado e que a Tua Palavra, ela alcance o objetivo pela qual ela será enviada aqui nesta noite. Então abre a nossa mente, o nosso coração e faz a Tua obra aqui neste lugar. Em nome do poderoso Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, só para a gente se conectar com o tema, até porque nós estamos seguindo uma sequência de exposição bíblica e às vezes a gente tem num domingo à noite pessoas que não estão acompanhando, vieram aqui pela primeira vez e aí pode entrar no contexto, ficar meio perdida no que esse pastor está falando, porque ele leu um texto assim cortado. Então a gente precisa reconectar, ok? E a gente vai reconectar aí, ou vamos nos conectar
com o tema dessa sessão. Existe uma sessão aqui que ela começa no verso de número 5 e vai até o verso de número 21. E nós dividimos essa sessão em 4 partes, tá ok? Inclusive, a quarta parte, né, que é o quarto incentivo do apóstolo Paulo, é muito provável que eu exponha ele no dia 31, tá? Ele é até bem propício. Olha o que diz aí no verso de número 18. Não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Podemos falar disso dia 31, amém ou não, irmãos? Não é? Mas é sério, eu provavelmente vou usar esse texto aqui no dia 31, se ele encaixar, obviamente, que eu vou analisar isso, e se ele estiver dentro do contexto, eu vou trazer ele aí, tá bom? Então a gente vai falar do que a gente está falando. Você que está acompanhando as exposições de Efésios, você já entendeu que Paulo está falando de 2 coisas básicas nessa carta. A primeira parte ele usa para falar do grande mistério da igreja, e na segunda parte você já entendeu que ele está falando de como devem viver as pessoas que fazem parte da igreja. Nós estamos na segunda metade da carta, aqui fala de como vivem os membros da família de Cristo. Na primeira parte dessa segunda metade, Paulo fala de 2 marcas importantes da igreja. Você já entendeu isso também. Ele diz que a igreja é marcada pela sua santidade e pela sua unidade. E para ficar mais claro o que ele está dizendo, ele apresenta para a gente 6 exemplos práticos, todos eles dizendo de relacionamentos interpessoais, para que a igreja pudesse entender o que é viver na unidade e o que é viver na santidade. Então ele vai dizer para a gente, olha, vocês devem deixar a mentira e viver a verdade. Também ele falou, olha, quando vocês ficarem irados, não pequem. E ele disse também que a gente não deve roubar mais, a gente deve trabalhar para ter com que repartir com o outro. E ele diz também, nos seus 6 exemplos, o quarto exemplo, ele vai dizer, olha, pare de falar coisas tolas, vazias, e use a sua fala para edificar as outras pessoas. Eu estou transliterando o que a gente já falou, tá? Depois, no 5º exemplo da vida prática da igreja, do que é viver unidade e santidade, ele vai dizer para a gente, livrem-se de todo sentimento de amargura, de maldade e de indignação, e pelo contrário, coloquem no lugar disso sentimentos de bondade e misericórdia uns com os outros. E por último, dentre esses 6 exemplos, ele vai dizer, olha, deixem de lado a imoralidade, a libertinagem, e vivam a vida agradecendo a Deus as bênçãos que Ele já outorgou a vocês em Cristo Jesus. Depois disso, Paulo apresenta agora 4 incentivos, 4 motivações, 4 encorajamentos para que aquela igreja pudesse se esforçar ao máximo para viver de acordo com uma coisinha que ele fala aí, que é básica nessa carta, que está no capítulo 4, verso 1, que o Davi vai colocar ali para a gente. Então, ele dá aí esses 4 incentivos, incentivando a gente a viver de acordo com essa palavra dele. Como prisioneiro no Senhor, Paulo vai dizer, eu rogo a vocês que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Ou seja, se esforcem. Eu vou incentivar vocês, eu vou dar para vocês 4 razões para encorajar vocês a viverem de maneira digna do ser apropriadamente com o que é ser uma igreja, do que é ser um salvo em Cristo Jesus. E aí os versos 5 a 21, eles dizem desses 4 incentivos, dos quais nós já falamos 2, né? O primeiro incentivo, ele tem a ver com o futuro. Então Paulo vai falar, olha, permaneçam firmes, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e nesse dia haverá uma separação entre o joio e o trigo. Então vivam em unidade e santidade. Eu estou transliterando, resumindo aquilo que a gente já falou, tá ok? E o segundo incentivo, esse já não diz mais a respeito do futuro, mas com o passado, ou seja, o que foi feito na vida deles, e com o presente. Então ele vai dizer, olha, vocês eram trevas, e Deus fez de vocês luz. Então, vivam como filhos da luz. Hoje a gente vai ver a terceira motivação.
que Paulo vai apresentar para a gente viver de maneira digna com esse chamado de ser igreja. E essa terceira motivação, de uma forma assim bem transliterada, é como se Paulo tivesse assim dizendo para a igreja: sejam divinamente sábios, vivam debaixo de uma sabedoria que não é humana, é divina. E por que eu falo divinamente sábio? Porque eu entendo que quando nós nos convertemos em Cristo Jesus, acontece com a gente algo que é sobrenatural. Uma coisa diferente acontece com a gente. Eu não sei quanto a você, mas eu me lembro claramente que alguma coisa mudou na minha vida no dia em que realmente eu abri o meu coração para Cristo. Eu já tinha entrado na igreja diversas vezes, eu já tinha sido levado pela minha mãe à igreja diversas vezes, mas aquele dia foi diferente, alguma coisa aconteceu. E a despeito de ainda alguns resquícios da vida velha estar ainda em mim, que foram sendo tiradas de acordo com a maneira como eu fui me inteirando com a palavra de Deus, isso foi mudando na minha vida, mas uma coisa parece que foi instantânea: a mudança de visão de mundo. Parece que eu vi o mundo de uma forma diferente. Então algo realmente espiritual aconteceu. Então nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. A gente recebe algo divino, uma natureza divina. O Espírito Santo de Deus parece que tem uma conexão diferente com a gente quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus. E junto com isso vem o entendimento espiritual a respeito da vida, uma visão de mundo diferente. Eu me lembro até hoje. No dia seguinte eu amanheci, fui trabalhar na segunda-feira e algumas coisas eu percebi que precisava de tratamento em mim. Algumas coisas precisavam mudar, mas o jeito como eu olhava as pessoas era diferente. O jeito como eu interpretava a vida era diferente. Isso mudou radicalmente desde o primeiro dia. Então algo vem diferente para nós. E é esse entendimento espiritual da vida. E Paulo está invocando aqui, nesse momento, exatamente essa sabedoria divina que existe no sujeito crente. Ele está incentivando por essa porta, como que dizendo assim: olha, o dia que você converteu a Cristo, aconteceu com você algo extraordinário, maravilhoso, que mudou a sua visão de mundo. Você agora tem uma sabedoria divina, uma maneira de ver a vida, de interpretar a vida que não é humana. Então use isso durante o período da sua vida. É como se Paulo estivesse dizendo isso para eles e para nós também. Use isso durante o período em que você converteu até o dia que Cristo vai voltar ou o dia da sua morte. Isso precisa influenciar você, não é? Então é essa sabedoria que nos dá discernimento da vida. Ela vai nos ajudar a entender, por exemplo, os mistérios de Deus. Como é que a gente abre a Bíblia? Você já viu que tem gente que já leu a Bíblia várias vezes e ela não consegue entender os mistérios de Deus. Ela não consegue entender, por exemplo, o que é a igreja, que é um dos grandes mistérios de Deus. E às vezes ela entra e sai dentro da igreja, ela ouve palavras, ou ela nunca entra, ela é ateu. A pessoa abraçou o ateísmo. E tem muitos ateus que leem a Bíblia mais do que os crentes. Estudam a Bíblia mais do que os crentes, mas ela... Nosso Deus, esse microfone ele não deve ficar aqui, ele vai ser prejudicado, ele cai toda hora, porque isso aqui, para quem não sabe, está nos visitando nessa noite, é oco, tá vendo? Aqui tem uma escadinha que a gente matou ela, mas ficou esse buraco aqui, tá vendo? Que eu bato aqui, o púlpito treme. Então, essa sabedoria, essas pessoas leem, elas não entendem, porque as coisas de Deus, nós precisamos de um discernimento que vem de Deus, e essa sabedoria divina nos ajuda a entender os mistérios de Deus. Você consegue ver o movimento de Deus na história, conduzindo a humanidade para o seu apogeu, mesmo com tanta maldade e corrupção do mundo.
Assim também como nós, a partir dessa sabedoria divina, conseguimos compreender a igreja, entender o mistério da igreja, o valor da igreja, a dignidade da igreja, mesmo a igreja composta de seres humanos pecadores, apresentar para nós diversos defeitos. O salvo em Cristo Jesus, o crente em Cristo Jesus, ele entende todos os problemas que existem dentro dessa instituição chamada igreja, mas ele não larga dela. Ele ama ela, porque ele consegue entender, a partir de uma sabedoria espiritual divina, o que representa essa comunidade, principalmente dentro do plano espiritual. Então a gente consegue ver a questão da igreja, a gente consegue ver os movimentos de Deus na história conduzindo a humanidade para o seu clímax, para aquele momento em que Jesus vai voltar e vai levar os seus, mesmo diante de tanta maldade e corrupção no mundo. Porque às vezes as pessoas olham para o que está acontecendo na humanidade e vê tanta perversidade, tanta maldade, tanta roubalheira, tanta coisa estranha, que elas pensam assim: olha, Deus não deve existir não. Eu acho que essas coisas a respeito de igreja, essas coisas espirituais, isso é para enganar as pessoas, porque não é possível. Como que Deus existe e permite tanta maldade no mundo? Mas quando nós temos a visão espiritual, quando nós temos sabedoria divina, nós conseguimos entender o movimento de Deus mesmo acontecendo essas coisas. Coisa que o homem natural não entende. Então você tem um texto de Paulo, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, o Davi vai botar aí, a partir do verso 9, ele vai me seguir aí até o verso de número 12, que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha o que ele diz aí: todavia, como está escrito, não é? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente humana imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Verso 10, mas Deus revelou a nós por meio do seu Espírito. Presta atenção, no verso anterior ele diz assim: mente humana nenhuma consegue captar isso, mas ele revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito, ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Percebeu isso? As coisas de Deus não se discernem humanamente, não se compreendem humanamente, mas a partir do momento em que nós nos convertemos a Cristo, e que nós estamos debaixo do governo e do senhorio do Senhor Jesus Cristo, pela obra magnífica do Espírito de Deus em nós nos conduzindo, nós conseguimos entender os mistérios de Deus. Eu estou dizendo essas coisas para você, porque é isso que Paulo está reivindicando da igreja de Jesus. É isso que ele está dizendo para aquelas pessoas. Olha, vocês estão no mundo, vocês estão sob a influência do Espírito de Deus, vocês têm que ter uma sabedoria divina para viver. E essa sabedoria divina nos ajuda em nossas escolhas, ela nos ajuda nas nossas prioridades, nas nossas atitudes, ela nos ajuda até mesmo a aceitarmos a vontade de Deus, o movimento de Deus, o tempo de Deus, o governo de Deus, a soberania de Deus, mesmo quando as coisas vão contrárias à nossa vontade. Deus nos dá sabedoria para entender tudo o que Ele está fazendo, e até mesmo para a gente anunciar a grande salvação que existe em Cristo Jesus. Essas coisas só é possível a partir dessa influência do Espírito Santo de Deus na vida da gente. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, que o Davi vai voltar lá, agora no verso 13, Paulo vai ampliar ainda mais o conceito quanto a essa sabedoria que o Espírito dá ao crente, e o quanto isso é importante para nós. Olha o que ele diz, não é Crônicas não, é Coríntios, tá, filhão? Aquele mesmo texto lá que você colocou, 1 Coríntios 2, isso, verso 13, olha a ampliação daquilo que a gente falou, que leu primeiro, né? Verso 13, 2:13, bacana. Delas, volta no 12 um instantinho, filho.
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem dado gratuitamente. Delas o quê? Dessas coisas que agora é revelada à igreja, que agora o Espírito Santo nos dá, dessas coisas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque parece loucura para essas pessoas, e ela não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Verso 15, a gente vai até o 16. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, porém, temos a mente de quem? De Cristo. É essa sabedoria que Paulo está tentando trazer na vida deles. É isso que ele está dizendo para a igreja: gente, vocês não podem andar pelas ruas, entrar nos mercados, viver a vida familiar. E a gente vai falar de vida conjugal aqui mais lá na frente, né? Quando a gente chegar aí no verso de número 22, a gente vai tocar nesse assunto da vida conjugal. É como se ele estivesse dizendo: olha, não tem como você andar pelas ruas, viver o seu casamento, criação de filhos, negócios, sem essa sabedoria que Deus deu a você. Ela é importante para a sua vida espiritual, e eu e você temos isso, se você é um crente em Cristo Jesus. E é por isso, né, o tanto que vale essa sabedoria espiritual, é que você vai encontrar na Bíblia diversas exortações quanto não agir de forma insensata nessa vida, como por exemplo, aquela parábola que Jesus contou no capítulo 18, Davi não precisa abrir, tá? No capítulo 18, a partir do verso 21, você tem ali uma parábola que é conhecida como a parábola do credor incompassivo. Você já deve ter ouvido disso, não é? E nessa parábola, o que há de interessante ali para nós? É que o sujeito, ele não teve discernimento do perdão de Deus. O que é o perdão de Deus? Então Jesus retrata isso através de um rei e de um devedor. E esse devedor deve uma quantia impagável a esse rei. E esse rei, ele vai lá na presença desse rei, há um diálogo, há um pedido de isenção e tudo mais, e ele é perdoado da sua dívida. Aquela dívida é impagável, ele foi perdoado. Mas quando ele sai da presença desse rei, ele encontra um compatriota seu, um par, uma pessoa da comunidade igual a ele. E esse sujeito que ele encontra deve para ele uma quantia infinitamente menor do que ele devia ao rei. Uma coisa muito pequena, uma coisa pagável. E ele não consegue usar de misericórdia com essa pessoa. E ele espreme essa pessoa na parede e não deixa ela sair dali enquanto ela não realmente dá uma posição sobre aquela dívida. E esse sujeito, ele vai aparecendo para nós como um sujeito que não discerniu o que Deus fez na vida dele. E muita gente é assim, não consegue entender o tanto de coisa que foi feito na vida dele o dia que ele aceitou a Cristo. Se nós compreendêssemos isso com mais clareza, se nós abríssemos mais a mente e o coração para entender o perdão de Deus por nós, talvez nós fôssemos mais misericordiosos com as pessoas. Talvez nós compreendêssemos mais os erros das pessoas. Talvez, como igreja de Jesus Cristo, nós nos amássemos mais, nós nos suportássemos mais, porque passamos a compreender aquilo que Deus fez na vida da gente. Seríamos mais graciosos, seríamos mais amáveis, porque compreendemos aquilo que Deus fez com nós. E a parábola do credor incompassivo é uma forma de dizer para a gente: não viva essa insensatez. Você quer ver uma outra? Aquela parábola daquele rico também, que é chamado de rico insensato. O nome já diz. O que o cara fez? Ele trabalhou na vida dele, ele trabalhou muito. A vida dele era só trabalhar e juntar. E juntava tanto que ele viu que aquilo que ele tinha era tanto que os lugares que ele tinha para guardar eram poucos. O que ele pensou? Vou construir mais celeiros, eu preciso guardar mais. E ele trabalhava e ganhava, e juntava, até que um dia Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e isso que você tem preparado vai ficar para quem? O que você vai fazer com isso? Você vai barganhar com Deus? Você vai dizer para Deus: olha, Deus, eu tenho várias coisas aqui que eu adquiri, que eu comprei, né? E aí, como é que fica isso? Será que dá para a gente fazer alguma coisa e o Senhor arrumar um lugar para mim?
E ele não teve discernimento, visão espiritual sobre os valores da vida. E Jesus aponta o tempo todo, gente, não ponha o seu coração, não ponha os seus olhos, não ponha os seus sentimentos, não se apegue a coisas dessa vida, tesouros aqui. Porque tudo que você vê nessa vida é efêmero e pode passar. Pelo contrário, olhe para o céu, veja os valores espirituais, se apegue a essas coisas. Eleve o seu nível de... Isso é coisa de Deus na vida daquele que se converteu. Então, a ideia aqui é que você vai ver na Bíblia diversas vezes essas advertências contra a insensatez na vida. E Paulo está aqui nos encorajando a viver sabiamente até a volta de Jesus. É por isso que ele abre então aí no verso 15 dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A NVI usou essa ideia, essa palavra e esse verbo que é o verbo viver. Mas o verbo grego aí, a melhor tradução para a gente não é viver, é andar. Talvez algumas traduções estejam dizendo exatamente assim: tenham cuidado com a maneira como vocês andam, ou não andem mais, olha aí, ó, portanto, vede, o Davi automaticamente já colocou uma outra versão para a gente, portanto, vede, observem prudentemente como vocês andam, não como nécios, mas como sábios, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, cuidado, observe cada passo que você dá na vida, observe bem, veja bem a maneira como você constrói a sua história. O que você está colocando nas calçadas da sua vida? Se liga nisso. Não vai jogando tijolo imprudentemente. Não vai fazendo as coisas sem avaliar a sua história. Você está construindo uma história. Você está percorrendo um caminho. Você tem que tomar cuidado com isso. Tenha muito cuidado com os lugares onde você anda, com as escolhas que você faz, com as decisões que você toma, com as atitudes que existem aí, que você tem se posicionado na vida. Cuidado com o seu lazer, porque o lazer ele é muito bom, é uma coisa que Deus deu a gente, mas pode ser perigoso. Cuidado com o modo como você se veste, cuidado com a aparência que você tem, né? Cuidado com a vida, porque o campo, o terreno da vida, ele é muito minado, então você não pode andar de qualquer jeito nele. Você tem que se observar. Você precisa se perceber, você precisa se ver. Essa é a ideia do apóstolo Paulo aqui. Por isso que ele diz, observem cuidadosamente, pode voltar para a NVI, tá, filho? Observem cuidadosamente a maneira como vocês vivem. Olha que Paulo usa palavras de alerta, essa ideia do cuidadosamente, essa ideia do prudentemente, ou seja, não dá passos na sua vida de qualquer jeito. Veja como é que estão as coisas, não é? Por tabela ele está dizendo alguma coisa para a gente também. Cuidado com a vida cristã. A vida cristã é coisa séria, ela não pode ser tratada de qualquer jeito, ou seja, use da sabedoria que Deus deu a você para você viver a vida cristã. Essa é a ideia de Paulo. E aí no verso 15 ainda, na parte B do verso, ele vai falar da distinção de dois modos de vida. Então ele vai dizer, olha, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato. A ideia do insensato, que em outras traduções aí é a ideia de nécio, diz daquela pessoa tola, aquela pessoa sem noção. Ela não tem discernimento das circunstâncias, ela não pensa bem. Parece que não tem um espelho na frente em momento nenhum. Ela entra em determinados lugares, ela sai, ela faz determinadas coisas na vida, ela não raciocina muito sobre aquelas coisas. Parece que em algum momento falta alguma coisa na cachola, falta algum parafusinho, né? Então essa é a ideia do insensato na Bíblia, aquele sujeito que não pensa antes de fazer, ele simplesmente faz. Não percebe os perigos que estão à volta daquilo que ele está fazendo, não percebe o quanto aquilo pode ser danoso para outra pessoa, o quanto aquilo pode prejudicar. Aplica isso à vida cristã, né? Quando a pessoa ela não pensa no corpo, ela pensa nela, ela não pensa no corpo,
Ela pensa só nela. Então ela vai agindo na vida, ela vai andando, ela vai construindo, ela vai se vestindo, ela vai incorporando a si mesma uma série de coisas que não representam o que foi feito nela. Não representa a luz que ela se tornou em Cristo Jesus. Mas ela vai produzindo, né? De forma insensata, meio sem noção. O sábio já é diferente. Essa palavra aí era uma palavra muito atribuída aos mestres, aos rabinos, a pessoas que sabem discernir entre o certo e o errado, pessoas que planejam e executam a sua vida à luz da sabedoria de Deus. Então, às vezes, a gente precisa perguntar: pastor, a gente não vai errar? Nunca vai. E é justamente nesses erros, o problema, gente, preste atenção, o problema não é o problema. O problema é o que eu faço com o problema. O problema não são os erros. O problema é quando eu me ligo que houve um erro, o que é que eu faço com isso agora? O tanto de mudança, o tanto de crescimento, o tanto de maturidade que Deus usa circunstâncias em que nós escorregamos na vida para nos fazer reerguer, para trabalhar o coração da gente, a fé da gente, a vida, a maneira de olhar o mundo. Agora, quando eu permaneço naquilo constantemente, é que é um problema, porque eu não estou aprendendo nem com os erros da vida. Então, a sabedoria, Paulo vai dizer aí, olha, cuidado com a maneira como vocês vivem. Existem dois modos. Então, não seja como o insensato, que é aquela coisa meio sem noção, mas vivam de uma maneira sábia. Então, Paulo está encorajando todos os crentes a viverem dessa forma, sabiamente, não é? Ou seja, a insensatez, a tolice, a sem noçãozice, não tem mais a ver com essa vida nova que Cristo deu a gente. Em Cristo, até o mais incauto pode se tornar a pessoa mais sábia. Lembra de Pedro? Que sujeito insensato. O sujeito fazia e depois pensava. Do ponto de vista acadêmico, vamos dizer assim, não tinha muito conhecimento. Não tinha discernimento das coisas. O cara tinha uma posição na vida, assim, às vezes precipitada, muita precipitação. Mas depois que passa aquele evento de Atos ali no capítulo 2, é uma outra pessoa. É um cara que vê a vida de uma maneira diferente. É um cara que tem discernimento das coisas. É uma pessoa que passa agora a pensar antes de fazer. E as suas palavras agora passam a edificar a vida das pessoas. É claro que teve outros eventos que a gente percebeu ali que Deus foi trabalhando com ele, como, por exemplo, na conversão de Cornélio, né? Que ele tem aquela coisa, o que é certo, o que é errado? Eu discuti isso com meu filho hoje no caminho de casa. O que é certo, o que é errado? O que pode, o que não pode? Tem coisa que Deus, ele vai trabalhando na vida da gente, mas a gente tem um entendimento mais claro. Aí deu o exemplo lá desse caso, tá? Nesse texto aí que nós acabamos de ler, Paulo vai apresentar para a gente duas maneiras sábias de viver até a volta de Cristo. Ou seja, como uma pessoa que converteu a Cristo e que pertence a uma igreja deve viver dentro desse texto, dos versos 15 a 17, ok? É o terceiro incentivo que Paulo está dando para a igreja, como que uma pessoa deve viver até a volta de Cristo. E ele vai dizer aí no verso 16, a primeira postura do crente ele vai dizer, você deve viver aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Verso 16 aí, Davi. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu vou falar desse texto de trás para frente, né? Os dias são maus. A ideia aqui é o seguinte, é o tempo presente, é a vida aqui nesse mundo. Ela está em péssimas condições em todos os sentidos. Nós estamos vivendo, por exemplo, um tempo cheio de perigos para com a fidelidade e para com a fé cristã. Desde que o mundo é mundo, que Satanás vem tentando arrancar do coração das pessoas a sua fidelidade a Deus e a sua fidelidade de vida piedosa, porque isso é que é vida espiritual. Falando, contextualizando com o século 21, pós-Jesus Cristo, aquela coisa toda, é como se nós estivéssemos vivendo hoje ataques correntes à nossa fidelidade a Deus. Satanás o tempo todo tenta arrancar do seu coração aquela fé que coloca em você a certeza da dependência e da confiança de que Cristo é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. Então as pessoas duvidam aqui e ali da obra de Cristo, põe Jesus o tempo todo em xeque-mate, né? Quer tirar de qualquer forma da palavra de Deus coisas que vão provar para elas que realmente Deus existiu ou não. A fé cristã
também em crise o tempo todo, toda hora se tenta derrubar a fé cristã, toda hora se tenta derrubar a veracidade da palavra de Deus. Os dias são maus. A gente vive também essa maldade dos dias de hoje na própria natureza ou na própria condição do mundo. O mundo é belo, o mundo é maravilhoso, mas ele machuca. A rosa é bela, verdade ou não é, Brito? Hã? A rosa é linda, não é? A rosa é uma coisa maravilhosa, mas ela tem espinho. E se você meter a mão rapidamente naquela planta maravilhosa, naquela flor linda, ela vai machucar você. Então existe na própria natureza uma condição ruim, e a gente vê que o mundo ele é mau também nesse sentido, porque ele é cheio de doença, e doença física e doença espiritual. O mundo está doente espiritualmente, não é só fisicamente. Fisicamente nem tem o que se falar. Toda vez que eu passo aqui na porta do Samuel Libânio aqui, que às vezes eu vou fazer alguma coisa, seja a hora que for, de dia, de tarde ou de noite, quando eu passo na porta daquele hospital, eu entro em espírito de intercessão. Eu oro por 2 motivos. Eu vejo aquela obra nova, então eu falo, Senhor, por que isso está nascendo? Para que isso? Poxa, vai ter gente aqui, né? Então vamos esvaziar os hospitais. Eu quero estar vazio, né? E eu oro pelas pessoas que ali estão. Eu peço que Deus alivie a dor das pessoas. E eu oro para que alguns morram, gente. Porque tem gente que precisa morrer. Está sofrendo. Está em períodos da vida que não tem retorno mais. E eu peço a Deus que tenha misericórdia dessas pessoas e liberte. Porque o sofrimento é muito grande. Mas tem uns não, tem uns que tem volta. Tem uns que Deus pode curar. Está numa idade ainda que tem um retorno, que Deus pode tratar. E eu faço intercessões porque o mundo é assim. Ele traz dor para a gente, ele traz sofrimento para a gente. É um mundo sem rumo, é um mundo apodrecendo. É esse mundo aí que nós estamos inseridos. E diante disso, Paulo nos encoraja a aproveitar ao máximo cada oportunidade. Agora veja bem, gente. Sabe qual que é a palavra que Paulo usa aí? Remir o tempo. Você sabe o que significa remir? Paulo está usando uma palavra lá do Antigo Testamento. Essa palavra, ela é usada no Antigo Testamento no sentido de resgatar, de comprar, de pagar para libertar alguém. Remir, esse termo e suas variações, elas são muitas vezes utilizadas na Bíblia para falar do preço que foi pago na cruz pela sua libertação do pecado. Paulo está usando a mesma palavra aqui. Tem alguma coisa para nós aí, tá? Então, essa palavra era usada para falar de Jesus, que pagou com a sua vida a nossa liberdade. Jesus te remiu do pecado. Ele te remiu da escravatura do pecado. Ele te comprou com a vida dele. Por isso que você vai encontrar na Bíblia que nós fomos comprados com alto preço. Nós fomos remidos. A graça de Deus, ela é de graça para você, mas ela não foi barata. Ela custou alguma coisa. E Pedro diz que ela não custou valor de ouro, nem de prata, isso está lá em 1 Pedro, mas ela foi paga com o sangue precioso do inocente, o sangue precioso de Jesus. Foi com isso que você foi comprado. E Paulo pega essa mesma palavra e coloca aqui, dizendo para a gente que a gente tem que remir o tempo, não é? Então Paulo está dizendo aqui para nós o seguinte: não perca tempo. Aproveite cada momento da sua vida com sabedoria espiritual. Resgate o tempo que você perdeu no mundo. Traga isso de volta. Ou seja, você converteu com 20 anos de idade, com 30 anos de idade. Imagina o tempo que você perdeu sem Cristo na sua vida. Faz o seguinte: investe o dobro no serviço cristão. Investe o dobro para falar do Evangelho, investe o dobro para ganhar almas para Jesus, investe o dobro para você crescer em Cristo Jesus. Resgata, compra de volta o tempo que foi tirado de você. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, e está dizendo para nós
também aqui, não é? Então não perca tempo, resgate o tempo que você perdeu, invista o dobro na vida cristã com sabedoria. Trazendo isso para os dias de hoje, ficaria mais ou menos assim: use bem o tempo que Deus te deu, cada momento é precioso. O seu tempo é precioso, o seu tempo de oração é precioso, o seu tempo de leitura bíblica é precioso, o seu tempo de culto é precioso, o seu tempo de serviço cristão, tudo isso é de uma preciosidade que você não pode deixar escorrer pelas suas mãos. Você já perdeu muito tempo na ociosidade espiritual. Você já perdeu muito tempo sem ser produtivo para o reino de Deus. É hora de resgatar isso, de trazer isso de volta, porque nós precisamos viver com sabedoria a vida espiritual. E por que Paulo diz isso? Obviamente porque ele tem a mesma consciência que hoje nós temos: Jesus está às portas. E eu quero fazer coro aqui com o escrito de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, verso 2, da segunda carta de Timóteo, quando ele diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Por que eu tenho que fazer isso? Porque os dias são maus. A igreja não pode perder tempo. Tem um teólogo e filósofo chamado Jonathan Edwards. Ele viveu no século XVIII, se eu não me engano, 18 a 19, mas acho que foi no século XVIII. E ele escreveu um compêndio de livros que ficou conhecido também como Resoluções. Muitos dos escritos desse homem foram como resoluções, né? E ele traz uma resolução que ele começa assim: resolvido, nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele da maneira mais proveitosa que eu puder. E esse homem foi responsável por um dos grandes avivamentos que houve nos Estados Unidos, ali no século XVIII, no meado do século XVIII. Ele resolveu isso: eu não vou perder mais nenhum tempo. Pelo contrário, eu vou tirar proveito da maneira mais proveitosa de cada momento da minha vida. Então esse é o primeiro incentivo que Paulo dá aqui, nessa ideia da sabedoria. Como é que um crente deve viver até a volta de Jesus de forma sábia? Ele deve remir o tempo, ele deve fazer bom uso do seu tempo. E a segunda maneira, ele diz, portanto, está aí no verso 17, portanto não sejam mais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, os crentes, eles não devem usar todo o seu tempo, o tempo todo buscando, até mesmo em Deus, a realização das suas vontades. Olha, eu já falei tanto disso aqui. Às vezes a pessoa converte e ela fica na igreja 10, 20, 30 anos, você não vê fruto. Não tem algo a se dizer sobre aquilo. Aí você vai ver, sabe o que está acontecendo? Está gravitando em duas coisas, pode ser, ou em torno dos seus problemas. Fica a vida inteira gravidando em torno daquilo, ou em torno das suas vontades. Ou é em torno dos seus problemas, ou é em torno das suas vontades. E o que Paulo vai dizer aqui para nós é o seguinte: olha, um cristão, ele deve viver sabiamente, remindo o seu tempo e buscando a vontade de Deus. O tempo precisa ser bem aproveitado, e para isso o crente precisa se empenhar em saber qual é a vontade de Deus, pois é assim que nós vamos usar o nosso tempo da melhor forma. E as Escrituras apresentam para a gente duas informações importantes sobre a vontade de Deus para nós. A primeira delas é a vontade geral de Deus, né? Nesse sentido, a gente tem textos como 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 3, que o apóstolo Paulo diz assim: a vontade de Deus é a seguinte, que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus geral para todas as pessoas. A vontade de Deus é que você se afaste do pecado e que se aproxime de Cristo. Isso é para todas as pessoas. A gente vê também, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 a 4, o apóstolo Paulo dizendo: ó, isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja, ou seja, a sua vontade, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é a vontade de Deus geral. Que eu, que você, que o seu parente, que o seu vizinho, que o seu amigo, ele entre em contato com o Evangelho do Senhor Jesus, e ele entre em contato consigo mesmo e se arrependa dos seus pecados e possa realmente se curvar diante do senhorio
do próprio Deus. Então isso aqui é a vontade de Deus para todos. Deus quer que todos nós alcancemos a estatura de Cristo, é a vontade de Deus para todos nós. São representações da vontade de Deus para nós. Mas também tem aquilo que a gente chama de vontade de Deus específica. E nesse sentido, é o que Deus tem para a sua vida nesse tempo. E descobrir isso é importante para que você não use o seu tempo de maneira errada. Você precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje. O que Deus espera de você. Por que Deus chamou você das trevas para a luz? Por que Deus colocou você no banco de uma igreja? O que Deus quer de você? Onde Ele quer usar você? E a gente pode lembrar aqui, por exemplo, daquele texto lá de Atos, capítulo 16, a gente não precisa ler, eu vou só dizer para você o que aconteceu lá, que é naquele momento de uma das viagens do apóstolo Paulo, que ele tem a ideia de passar na região da Bitínia. Ele queria ir para aquele lugar ali, mas o Espírito Santo de Deus falou: Paulo, não é essa a minha vontade, né? Não é para aí que eu quero. E aí ele aporta num porto, onde ele tem a visão de um homem da Macedônia que diz para ele assim: passa pela Macedônia. Então ele entendeu que a vontade de Deus não é que ele fosse para a região da Bitínia, mas que ele fosse para a região da Macedônia. E quando ele vai para a Macedônia, ali você vê, por exemplo, a primeira igreja que nasce ali é de Filipos, que a gente estudou aqui durante várias quintas-feiras. É a vontade de Deus para ele naquele momento. Então a gente pode dizer dessas coisas, não é? Como que a gente usa o nosso tempo. Imagina como que ele ia perder tempo se ele insistisse com Deus. Não, eu quero ir para a Bitínia, deixa eu ir lá na Bitínia primeiro, depois eu vou para lá, para Macedônia, eu vou para onde o Senhor mandar, mas primeiro deixa eu fazer a minha vontade. Olha quanto tempo perdido ia haver. Então, para que Paulo pudesse usar o tempo dele de forma correta, ele precisava aprender a entender qual é a vontade de Deus. Então, a gente vê isso, não é? Mas, em outro sentido também, às vezes o assunto é como o de Paulo, mas às vezes é do cotidiano da gente, né? E tem a ver com aquilo que nós devemos ser em Cristo. Um evangelista, um professor de escola bíblica, um conselheiro cristão, um intercessor, enfim, o que Deus me fez? Qual é o propósito disso? Enquanto mais você luta com Deus, na dificuldade de reconhecer para que Ele te chamou, mais tempo você perde, mais mal usado é o seu tempo. Poderia estar sendo investido no reino de Deus, poderia estar sendo usado para a expansão do reino de Cristo através da sua igreja. E você vai perdendo tempo, porque você vai lutando com Deus e vai se prendendo na sua vida e vai gravitando em torno da sua vida, e você nunca é aquilo que de fato Deus gostaria que você fosse. Então o tempo é mal usado nesse sentido, né? E Deus trata com a gente sobre isso, né? Como a gente usa o precioso tempo que Ele nos deu. É o crente administrando com sabedoria divina a sua vida nesses dias tão maus. Então esse é o terceiro incentivo que Paulo dá à igreja. O primeiro diz do que foi feito da vida deles. O primeiro diz sobre o futuro da vida deles. Um dia Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja. Então eles deveriam permanecer firmes em Cristo e não se misturar com os valores do mundo. O segundo incentivo: olha, presta atenção, um dia você teve um encontro com Cristo, você era treva, só havia escuridão na sua vida, e agora Deus fez de você luz. Viva como um filho da luz. Esse é o segundo incentivo. E o terceiro incentivo é: olha, você possui de Deus uma sabedoria divina, e você deve viver sabiamente nesse mundo, com discernimento. Não é assim, você tem que entender como que você se porta nesse mundo, as suas escolhas, as suas direções, as suas atitudes, as suas decisões, levando para coisas do dia a dia, a maneira como você se veste, a maneira como você, os lugares que você frequenta, as coisas que você vê, as coisas que você admite para a sua vida. Você não pode fazer isso como se você não tivesse uma sabedoria divina, ou seja, de maneira tola, de maneira insensata. E Paulo ainda vai dizer mais: olha, vamos fazer o seguinte, use essa sabedoria divina de duas formas. Primeira delas, aprenda a administrar o seu tempo. Você precisa remir o tempo, os dias são maus. Perceba o mundo à sua volta, as coisas que estão acontecendo, os dias são maus, então não jogue fora o precioso tempo que Deus deu a você. E segundo, busque conhecer a vontade de Deus, porque se você descobrir isso, se você entender isso para a sua vida, com certeza o seu tempo vai ser bem usado de uma forma muito preciosa, e isso vai resultar em glória para o Senhor
E escuta uma coisa, de tabela, tá certo? Isso é o bônus, é o brinde, não é o principal. Você vai sentir satisfação em servir ao Senhor. Como é que a gente fecha isso aqui, né? O que é que a gente pode tirar para nós aqui? Primeiro, o crente não deve se portar no mundo de forma insensata. Ele precisa avaliar as suas ações, ele precisa avaliar as suas escolhas, ele precisa avaliar as suas decisões. Cristo mudou isso em você. Antes a gente agia de qualquer jeito, a gente fazia de qualquer jeito, depois a gente fazia as coisas sem pensar nos outros. Agora não, nós somos corpo. E a gente não pode ser mais como antes, nós precisamos fazer bom uso da nossa sabedoria. Eu aprendo aqui que a gente precisa usar a sabedoria que Deus nos deu, então a gente precisa analisar cuidadosamente, não é? Então a gente precisa pensar se as coisas que a gente faz, os lugares, se há edificação nisso, se há adoração, se há cristianismo naquilo que a gente está fazendo. Há cristianismo nisso? Ou a gente faz as coisas só em nome da liberdade? Eu sou livre. Não é assim que funciona. Paulo não agiu assim. Quantas vezes a gente vai ver Paulo dizendo assim, gente, comer carne de porco para mim não tem problema nenhum. Pode me convidar para um churrasco, matar um porco em vez de um boi. Né, cidadão? Eu vou comer numa boa. Mas se eu ver que o meu irmão se escandaliza, o Neemias não come, ele é vegano, para que eu vou ficar esfregando isso na cara dele, meu? Para que eu vou ficar comendo isso na frente dele para dizer que eu sou mais livre do que ele? Sensatez, não tem sabedoria nenhuma nisso. Deixa ele magrinho aí, do jeito que ele está, saudável, está mais saudável do que eu. Então é sabedoria que a gente usa nas coisas, gente. Não é porque eu entendo que aquilo não... né? Oh, isso aqui não tem nada a ver, essa roupa não tem nada a ver, né? Isso aqui que eu estou usando, não é assim, eu estou inserido num corpo, eu estou inserido numa igreja, e tem coisa que não afeta a mim, mas afeta o outro, afeta a outra pessoa, e eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Então analise se há edificação, se há adoração, se há cristianismo naquilo que você está fazendo. Deus deu sabedoria a você para investigar essas coisas, tá? Os dias não são bons, e como crentes, nós não podemos ser negligentes. A gente deve pregar o Evangelho como sal e luz que nós somos. Os dias não estão para brincadeira. Tem muita gente se perdendo nessa vida. Enquanto você fica nas suas crises pessoais, pensando, nossa Deus, será que Deus vai intervir aqui? Você fica gravitando em toda a sua vida. Tem gente indo para o inferno, e às vezes tem gente que a gente ama indo. Às vezes tem gente que está próximo, é um colega de trabalho, é um parente, é um pai, é uma mãe, é um filho, está pertinho da gente. E a gente está ali gravitando em torno de umas coisas que nunca se resolvem, uma conta que não fecha. Aprendi essa palavra com Wesley. Conta que não fecha, né? Uma conta que nunca fecha, está sempre ali aquela conta aberta. Tem uma hora que a gente fala, Deus, fecha a conta, passa a régua e vão para frente, né? E por último, Deus salvou você em Cristo. Então se faça a seguinte pergunta: eu fui salvo, e agora? Fui salvo para quê? O que devo fazer? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Onde eu me encaixo nesse corpo? Porque tem um lugar para você no que a gente fala de igreja, de corpo. Tem um lugar para você. E você precisa se perguntar, onde eu me encaixo nisso aí? Né? Então, não perca tempo. Viva sabiamente. Essa é a orientação de Paulo para a igreja de Éfeso e para nós também aqui no tempo de hoje. Amém? Vamos adorar o Senhor? Vamos ficar de pé?